Boa tarde, estamos aqui para mais uma live do nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora? Estamos aqui iniciando, aguardando um pouquinho as pessoas irem chegando para a gente poder começar. E hoje o nosso tema vai ser sobre algumas estratégias para que as mamães possam lidar melhor com seus filhos no dia a dia. Os comportamentos, principalmente aqueles comportamentos inadequados que as crianças com TDAH costumam apresentar no dia a dia e que as mães têm encontrado aí dificuldade para lidar. Então hoje eu vou dar 3 dicas para que você possa lidar melhor com essas situações no dia a dia. Olá, Cris, seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando uns minutinhos para a gente poder começar. Pessoal chegando. Bom ter você aqui, Cris, toda semana, você marcando presença, muito bom, seja bem-vinda. Boa tarde. Nós estamos aguardando só uns minutinhos, mas eu já adiantei aqui antes de você entrar, o tema da nossa live, que hoje eu vou dar 3 dicas muito importantes para as mães desenvolverem aí no seu dia a dia para lidarem melhor com os seus filhos, lidarem melhor com os comportamentos, principalmente aqueles comportamentos inadequados que os filhos com TDAH costumam apresentar no dia a dia. Mas essa live também serve para mães que não têm filhos com TDAH, porque as orientações, elas também podem ser utilizadas para essas mães que não têm filho com TDAH. São orientações muito importantes para quem tem TDAH, muito importantes para mães que têm filhos com TDAH, são essenciais. Mas para as mães que não têm filho com TDAH, também, se ela utilizar no seu dia a dia, ela vai ter bons resultados. Cris, eu sei. Sei que você está sempre aqui, é muito bom. E caso não consiga assistir, porque às vezes a gente tem uma agenda um pouco cheia, a live sempre fica gravada aqui no meu Instagram, lá no IGTV. Depois também eu boto ela lá no YouTube, então se não conseguir assistir, depois procura lá no IGTV, que sempre fica gravada, A não ser que a internet dê algum problema, a gente sabe que contar com a internet é sempre uma surpresa, Mas, de qualquer forma, o objetivo é a gente sempre deixar gravado lá para as mães e para as pessoas que por algum motivo não conseguem assistir ao vivo. Rita, seja bem-vinda. Bom tê-la aqui de novo. Muito bom. Nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre como lidar com filhos com TDAH, crianças que têm TDAH, e a gente já está aí na nossa 13ª live desse nosso quadro semanal, toda quinta-feira às 17 horas, e hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 dicas, 3 orientações básicas, 3 princípios básicos para que a mãe possa lidar melhor com seu filho com TDAH no dia a dia. Então essas 3 dicas, elas servem para qualquer mãe, para mãe com filho com TDAH e mãe com filhos que não têm TDAH. Mas elas são muito importantes para aquelas mães que têm filhos com TDAH. Eu posso dizer que elas são essenciais. Se uma mãe tem um filho com TDAH e ela não presta atenção nessas dicas que eu vou dar hoje, ela vai ter muito mais dificuldade para lidar com seu filho. Então é importante ficar atento. São 3 dicas muito importantes. Elas, inclusive, eu vou falar sobre elas hoje, mas eu vou continuar falando sobre elas na semana que vem. Vou fazer um aprofundamento, porque quando eu fui fazer o planejamento da live, eu vi que o tempo é muito curto para a gente falar. Então hoje eu vou falar de uma forma mais superficial, eu vou falar de uma forma mais geral, e semana que vem eu vou continuar falando sobre essas 3 dicas de uma forma mais aprofundada, trazendo mais alguns exemplos, trazendo exemplos concretos mesmo, para que vocês possam visualizar e entender melhor e conseguir colocar em prática, ok? 2 semanas atrás,
eu fiz semana passada, semana retrasada, eu fiz 2 lives, né, uma semana passada e uma retrasada, falando diretamente com as mães, trazendo uma reflexão para as mães em relação à sua própria saúde mental, a necessidade que as mães têm de se cuidar, que as mães têm de se conhecer, de encontrar momentos no seu dia a dia para espairecer um pouco a cabeça, para relaxar um pouco, para organizar a sua rotina, para organizar o seu dia a dia, tirando os excessos que muitas vezes nos sobrecarregam, mas que são totalmente supérfluos, né? Mas a gente acaba se sobrecarregando com isso. Então eu falei um pouco sobre isso. E dentro dessas dicas, né, dessas 2 semanas de live, eu falei sobre um ponto muito importante, que é o momento que a mãe, né, e aqui a gente está focando no TDAH, mas serve para qualquer mãe que está tendo aí alguma dificuldade com o comportamento dos seus filhos, conflitos em casa e tudo mais. Eu chamei a atenção da mãe ter um momento onde ela vai parar para pensar sobre essas situações e tentar criar novas estratégias. Cláudia, seja bem-vinda. Bom que você está aqui de novo. Boa tarde para você. Então, a gente falou sobre isso umas 2 semanas atrás e eu vou retomar um pouco essa orientação hoje. Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem as suas dificuldades que são próprias do transtorno. E o que eu vejo muito acontecer, eu recebo, né, eu atendo muitas crianças com TDAH no meu consultório, crianças, adolescentes, até jovens e adultos, e o que eu mais percebo em relação às mães é que elas não sabem exatamente o que é o TDAH. Elas até sabem que o TDAH tem relação com a desatenção e tem relação com a hiperatividade muitas vezes, mas elas não entendem e não sabem distinguir quais são os outros comportamentos que o TDAH acaba gerando naquela criança. E aí no dia a dia, as mães acabam enfrentando algumas situações com seus filhos e elas não sabem dizer se aquilo ali faz parte do TDAH ou se não faz parte, se é uma questão só da criança mesmo. Então isso é algo muito importante, eu venho esclarecendo isso ao longo dessas lives que eu tenho feito, mas eu sinto que há ainda uma dúvida muito grande das mães. O que realmente é comportamento do TDAH e o que não é. E hoje eu quero começar falando o seguinte, o TDAH, a criança com TDAH, a pessoa com TDAH, dentre todas as dificuldades que ela tem, existe uma dificuldade numa área do cérebro que a gente chama, né, essa área aqui pré-frontal, que é uma área responsável pelas funções executivas. E aí eu não quero entrar em nomes difíceis, nada disso, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, que a criança com TDAH, por ela ter uma falha no funcionamento dessa área, acaba gerando nessa criança uma dificuldade nas habilidades de planejamento, organização e execução das ações. Então, se ela tem uma dificuldade que é dela, né, do próprio funcionamento do cérebro, que dificulta ela planejar as ações que ela vai realizar no dia a dia dela, organizar essas ações para que ela então consiga começar a executar e se manter executando essa tarefa, né, no período de tempo necessário. Se ela tem essas 3 dificuldades, a gente já consegue entender que muitos comportamentos que ela tem no dia a dia não é porque ela não quer, não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela é desleixada, etc. É porque ela tem uma dificuldade que é própria dela e que ela não tem ainda estratégias para aprender a lidar com essas dificuldades. Então, por exemplo, a gente já falou lá atrás, quando a gente falou de estudo, né, a questão da organização. Então, a criança, quando ela vai fazer uma atividade de casa, quando a gente vai fazer uma atividade de casa, a gente tem que se planejar, né, tempo, aonde a gente vai fazer, o que a gente vai precisar para fazer essa tarefa, quais materiais. A gente vai organizar esses materiais, a gente vai organizar esse espaço que a gente vai fazer a tarefa e a gente vai começar a fazer a tarefa e vai se manter na tarefa até acabar.
Isso, uma pessoa que não tem TDAH, ela consegue fazer, mas a criança com TDAH, ela tem dificuldade em tanto planejar todas esses itens que eu falei aí, né? Planejar quando, onde, como, de organizar esses materiais e esse espaço e esse tempo, e também de ter a motivação para começar a executar a tarefa. E isso não é por falta de vontade, é porque existe um mecanismo no cérebro dela que dificulta ela entrar em ação. Boa tarde, Michele, seja bem-vinda. Então, por ela ter essas 3 grandes dificuldades que faz parte do quadro do TDAH, isso acaba gerando um monte de problemas no dia a dia, um monte de conflitos no dia a dia, e as mães acabam se estressando muito, porque elas têm que repetir muitas vezes a mesma coisa, elas têm que quase que empurrar a criança para começar a fazer a tarefa, a fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, é muito desgastante para a família, mas também é desgastante para a criança. E às vezes a gente acha que a criança não está nem aí, que a criança não está sentindo nada, que para ela tanto faz, ela não quer fazer mesmo, como se ela não estivesse sentindo o peso disso, mas a criança sente, só que ela vai demonstrar de uma outra forma. A mãe vai ficar estressada, ela vai brigar, ela vai gritar, ela vai fazer aquela cena ali naquele momento, mas a criança não, ela vai interiorizando o fracasso, interiorizando que ela não consegue, interiorizando que ela é um problema, que ela não vai conseguir nunca, que mesmo que ela tente, ela não vai ter um resultado bom. Então isso ao longo do tempo vai gerando essas crenças na cabeça da criança, e ela então vai cada vez mais se desmotivando para começar a agir. Então, se ela já tem uma dificuldade de entrar em ação, com essas recorrentes falhas, com essas recorrentes, vamos dizer assim, chamadas de atenção que as mães fazem com a criança, que é professor, enfim, que as pessoas que estão junto com ela fazem, com as punições que são decorrentes, né, dos comportamentos inadequados, tudo isso vai fazendo com que ela cada vez mais se desligue e cada vez menos consiga entrar em ação. Então vira uma bola de neve. E aí, em cima dessas questões que eu estou trazendo para vocês, é que eu vou trazer as 3 dicas para como a mãe pode lidar melhor com essa criança no dia a dia. E aí eu sei que tem psicopedagoga aqui na sala, né? Também é uma dica que as psicopedagogas podem utilizar no consultório, eu utilizo com os meus pacientes, e que vocês também podem orientar as mães aí na hora de lidar com seus filhos, né? Então, assim, não basta a gente corrigir o comportamento da criança, porque a criança, ela não age errado porque ela não sabe. Na maioria das vezes, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue fazer. Então, assim, corrigir o comportamento dela, ficar falando para ela, ó, faz isso, faz aquilo, só isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, quanto mais você fala, menos a criança ouve, menos ela registra, mais bloqueio ela cria para conseguir executar aquilo que você está falando. Então, a criança com TDAH, ela muitas vezes ela não cumpre os combinados, ela não cumpre as regras, ela não faz aquilo que ela tem que fazer, não é porque ela não sabe fazer ou porque ela não sabe que tem que fazer. A maioria das vezes ela não faz porque ela não consegue ativar o cérebro dela de forma que ela se motive a começar a agir. É como se ela não tivesse energia para fazer. Energia no cérebro dela. Então ela até sabe que tem que fazer, então ela sabe que tem que fazer o dever de casa, mas ela não sabe por onde começar, como se organizar para isso, e ela não tem energia suficiente para começar a fazer aquela tarefa. E isso, quando eu estou dando o exemplo do dever de casa, por quê? Porque isso acontece com a criança com TDAH, principalmente naquelas tarefas, naquelas atividades onde ela não tem prazer, onde não é algo que ela goste de fazer,
ou que seja algo que exige um esforço mental maior, né? Exige dela uma atenção maior e exige dela um esforço mental maior. Então essas atividades acabam fazendo com que a criança nem comece muitas vezes, ou até comece, mas não termine, porque ela não consegue se manter focada naquela tarefa até terminar de fazer. Então, se ela tem essa dificuldade, e não é porque ela não sabe, adianta a gente ficar o tempo todo, faz isso, você não fez. Não vai adiantar, porque ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não encontrou dentro dela energia suficiente, motivação suficiente para se colocar em ação, para realizar aquela tarefa. Então, se ela tem uma dificuldade lá no cérebro dela de gerar uma motivação, o que a gente, enquanto adulto, né, seja professor, terapeuta ou pais, mães, né, o que a gente tem que fazer para ajudar essa criança? A gente tem que ficar lá como se fosse a agenda dela, mandando ela fazer as coisas o tempo todo, ou a gente tem que criar uma situação, criar um ambiente que seja motivador para essa criança? Queria que vocês, quem está aí na sala, desse uma resposta aí, me ajudasse aí nessa pergunta. A gente tem que ficar o tempo todo lembrando a ela o que ela tem que fazer, mandando ela fazer, ou a gente tem que criar um ambiente motivador para que ela então faça aquilo que ela tem que fazer no dia a dia? O que vocês acham? Opção 1 ou opção 2? Coloca aí para mim, 1 ou 2. Que aí eu já vou vendo aqui, já vou direcionando a resposta. Ó, a Cláudia colocou ambiente motivador. Vamos ver se mais alguém vai arriscar colocar aí. Isso, Michele também. Exatamente isso. Por que seria isso? Ó, a Michele colocou 2, Rita também, ambiente motivador. Exatamente. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês que é pra vocês guardarem isso como uma verdade. Crianças que têm algum problema, Cris também colocou a 2, né? Crianças que têm algum problema de comportamento, seja criança com TDAH, seja criança com TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. Vou falar dessas duas principais. A melhor forma da gente lidar com esses comportamentos não é só tratando a criança, mas principalmente orientando as mães, a família, em como lidar com essa criança. Então, se essa criança ela tem lá, por exemplo, TOD, né? Ela tem um perfil opositor. É uma característica dela. A gente vai trabalhar com essa criança lá na terapia, etc. Sim, a gente vai trabalhar com essa criança. Mas se a gente não orienta a mãe como ela vai lidar com essa característica opositora do seu filho, ou a essa professora, como essa professora vai lidar com essa característica opositora do seu aluno, não vai resolver o problema, porque se a mãe não sabe lidar, ela vai entrar em atrito com essa criança o tempo todo. A professora vai entrar em conflito com essa criança o tempo todo e não vai conseguir lidar com ela. A mesma coisa o TDAH. Se a gente sabe que ele tem dificuldade de planejamento, de organização, de ter energia para se motivar e realizar tarefas do dia a dia, tarefas rotineiras, não adianta a gente ficar o tempo todo brigando com a criança e mandando. A gente vai se estressar, a gente vai ficar desgastado, porque vai fazer isso todo dia, e não vamos conseguir o resultado. Então, a responsabilidade maior está em como os adultos vão lidar com essa criança. E aí, para lidar com essa criança, existem várias estratégias que a gente pode utilizar. Eu vou dar 3 dicas aqui hoje, mas existem várias estratégias. Só que as mães, elas costumam agir com o filho utilizando sempre a mesma estratégia, que é a estratégia de toda hora estar falando, chamando atenção, brigando.
E essa estratégia a gente já viu que não dá resultado. A gente já viu que não está trazendo aí benefícios. Continua tendo atrito, continua tendo conflito, continua a criança apresentando dificuldades e a mãe continua ficando estressada. Então a gente precisa desenvolver outras estratégias para que você, mãe, possa lidar melhor com essas situações do dia a dia e com esses desafios do dia a dia que o TDAH traz para sua família. Porque os desafios, eles não vão sumir. A gente vai fazer um tratamento com a criança, a gente vai fazer todo o acompanhamento, a tendência é esses sintomas irem diminuindo, a tendência é a criança aprendendo a lidar com essas dificuldades. Ótimo, mas os desafios, eles não vão sumir. A criança pode virar adolescente, que os desafios vão continuar, serão até outros. Ela pode crescer, virar adulto, os desafios continuam. Agora, a forma como nós estamos lidando com esses desafios é que vai fazer diferença. Ó, a Michelle colocou ali, ó, tem tido muito esse desafio com os alunos e responsáveis nesse tempo de pandemia. Muitos os responsáveis falam que em casa ele não faz, mas com você ele faz. Estou tendo que orientar os responsáveis. Isso aí. Exatamente. Olha só, Michelle. Por que em casa ele não faz e com você ele faz? Né? O que tem de diferente? Né? Não tem mágica ali, tem estratégia. Você está utilizando uma estratégia que está dando resultado. Né? E em casa, a estratégia que está sendo utilizada provavelmente não está tendo resultado. Então, a nossa função, né, é muito mais do que atender a criança, do que seja como psicopedagoga, seja como psicóloga, seja como professora de aula particular, enfim, a nossa função é orientar essa família para que ela consiga fazer isso em casa, e principalmente nesse tempo onde as famílias estão com a responsabilidade principal de gerenciar todo esse processo de aprendizagem escolar. Antes, a criança ia para a escola e a escola lá tinha que dar conta daquela criança. Então, mesmo que em casa ele não fizesse o dever de casa, não estudasse, mas ele estava ali 4 horas e meia, né? E nesse tempo ela conseguia dar conta. Mas agora não, a criança está o tempo todo em casa. E quem tem que gerenciar tudo isso é a família, né? Então, você é professora de AE, né? Então, você provavelmente, pelo que você está me falando, e até por ser professora de AE, você é uma pessoa que tem algumas estratégias diferenciadas para trazer essa criança, motivar essa criança a agir. Mas quando a gente está falando aqui de ação, eu não estou falando só de coisas ligadas à escola. Eu estou falando de todas as ações que a criança tem que cumprir no dia a dia dela. Desde acordar, desde o horário de dormir, desde a hora de tomar banho, escovar dente, comer, né? Então tudo isso são rotinas, né? Fazem parte da rotina da criança, que a criança tem que cumprir e que trazem muito estresse para a relação da mãe com o filho. Porque é todo dia que aquela criança tem que realizar aquela tarefa, né? De segunda a segunda, todos os dias do ano. Ela tem que acordar, ela tem que dormir, ela tem que comer, ela tem que escovar o dente, ela tem que tomar banho, né? Então, e essas coisas do dia a dia é que trazem muitos desgastes. Porque são coisas também rotineiras e que são coisas que, se a gente for parar para pensar, são coisas chatas. Né? A gente escova o dente porque a gente já está acostumado, a gente já é adulto, já entendeu, mas um dia a gente foi criança, a gente também teve resistência. Agora você imagina uma criança com TDAH que, para ela, o cérebro dela, toda vez que encontra uma situação onde ele interpreta como chata, como monótona e como algo que não tem sentido para ele, não traz prazer para ele, o cérebro bloqueia. Então vai ser muito mais difícil. Se uma criança que não tem TDAH já é difícil às vezes colocar para escovar dente, você imagina uma que tem TDAH. Então, essas situações do dia a dia vão desgastando muito as famílias. E a gente, né, que está atendendo a criança, a gente tem esse papel também de orientar as famílias, para que as famílias possam lidar melhor com essas crianças, utilizar estratégias mais funcionais. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigada pela sua presença aí na nossa live.
Então a gente precisa ficar atento a essas questões, porque são elas que desgastam tanto a família que elas acabam não conseguindo ter um bom resultado, porque elas já estão tão cansadas, tão estressadas, que às vezes é mais fácil você ir lá e fazer pela criança do que ensinar a criança a fazer, cobrar da criança que faça, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria, né? E principalmente essas estratégias no nosso dia a dia. Então o que a gente precisa entender? Que o bom andamento aí, né, do tratamento, do comportamento da criança no dia a dia vai depender muito mais do adulto que está lidando com ela do que da própria criança em si. Porque se o adulto cria um ambiente motivador que vai aí ajudar essa criança naquilo que ela tem dificuldade, que é a automotivação, se a gente cria esse ambiente externo que motiva essa criança, a tendência é ela se engajar nas tarefas. Só que isso é algo que a gente precisa trabalhar, né, todo dia. São princípios lá são estratégias que a gente precisa ter uma constância para que a criança, então, ela interiorize aquilo e passe a agir daquela forma. Então, eu vou relembrar aqui algo que eu falei há 2 semanas atrás na live, né, da importância de, em alguns momentos do dia, quando a mãe está um pouco mais descansada, está menos estressada, que ela não está ali com muitas preocupações na cabeça, que ela sente por um momento e ela tente lembrar, né, situações do dia a dia dela que ela mais tem atrito, situações onde ela visualiza que ela não está conseguindo lidar direito com aquela situação com o filho. E ela comece a refletir sobre essas situações e a tentar pensar uma nova forma de agir naquela situação. Isso é muito importante e a gente não faz isso. A gente só vai lembrar daquela situação quando a situação acontece novamente. Só que no calor do problema, a gente não consegue pensar direito. E a tendência é a gente reagir da mesma forma. Então, muitas mães, às vezes, elas reagem de uma forma na hora do problema e depois que passa o problema, elas se arrependem. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu reagi daquela forma? Mas por que isso acontece? Porque em nenhum momento ela para pensar. Na hora do problema, nossa cabeça está quente, a gente não consegue parar para pensar outras possibilidades. A gente tem que fazer isso no momento que a gente está tranquilo. Então vai lá, seleciona um momento do seu dia, senta, né, ou vai lá na sua cama, deita e pensa, lembra dessas situações, tenta pensar outras formas de agir. Como é que eu poderia ter feito nesse momento? O que eu poderia ter falado aqui que seria melhor? Né? O que eu falei que trouxe mais lenha para a fogueira? E aí, a partir dessa reflexão, você vai poder criar novas estratégias. Você vai poder pensar novas soluções. E na próxima vez que aquela situação acontecer, você já vai ter aquilo já pensado. Você já vai ter aquela situação já definida na sua cabeça. Então vai ser mais fácil você agir de acordo com ela. Então uma dica assim, que eu dei há 2 semanas atrás, quem não assistiu a live, vai lá, procura a live número 11, que eu explico sobre isso, eu falo muito sobre isso. Vai lá, assiste, que eu explico como você faz isso, as estratégias, o passo a passo para você fazer isso, porque isso vai trazer benefício para você. Você pensa, reflete no momento que você está calmo, que você está fora do problema, para que quando você estiver no problema, você tenha repertório de estratégias e não reaja como você vem reagindo e não conseguindo solucionar o problema, ok? Fabíola, seja bem-vinda. Entrou aqui, eu não sei o nome, mas é Maravilha também, seja bem-vinda aí para nossa live. Nós estamos falando aqui sobre algumas dicas para as mães lidarem com seus filhos TDAH no dia a dia, mas que são dicas também que servem para outras mães que não têm TDAH. E eu vou entrar agora então nas 3 dicas, lembrando aí, o pessoal, tem gente que está entrando agora, não ouviu,
Essa live ela vai ter uma continuidade na semana que vem. Então hoje eu vou apresentar as 3 dicas, mas não vai ter como eu aprofundar nelas, porque realmente precisa de mais tempo. Mas eu vou falar sobre as 3 dicas e semana que vem a gente continua essa live e eu vou aprofundar um pouco mais, trazendo um pouco mais de exemplos, de coisas mais práticas para vocês conseguirem entender melhor e aplicarem isso no dia a dia de vocês, tá bom? Então, a primeira dica que eu quero dar em relação a você lidar com essas situações do dia, motivando, criando um ambiente motivador para que a criança ela se automotive, né? Se sinta motivada a realizar aquelas tarefas do dia a dia. A primeira dica é: dê feedback ao seu filho. O que significa dar feedback ao filho? É você dar um retorno para ele daquilo que ele está fazendo. E aí, às vezes, as mães falam assim, mas eu faço isso. Quando meu filho faz uma coisa, eu vou lá e elogio, eu vou lá e falo para ele que ele fez e tal, dou os parabéns. Só que a criança que tem TDAH, lembra que eu falei lá no início que ela tem dificuldade de começar a tarefa. E quando ela começa, ela tem dificuldade de terminar. Isso é uma característica do TDAH. Ela tem dificuldade de iniciar uma ação. E quando ela inicia a ação, ela tem dificuldade de se manter na ação até terminar. Então, se ela tem dificuldade de se manter na ação até terminar, se a gente esperar ela terminar a tarefa para dar o feedback, para dar o retorno, né, para fazer o elogio, enfim, talvez a gente não vai conseguir fazer isso, porque ela vai ter desistido da tarefa antes. Deu para entender? Angélica, seja bem-vinda. Então, vou repetir. A criança com TDAH, ela tem dificuldade de iniciar a tarefa, iniciar uma ação, e ela tem dificuldade de, depois que ela inicia, se manter firme, persistente naquela ação até terminar. Então, se você utilizar o feedback, né, o retorno lá à criança, só quando a tarefa tiver terminado, você provavelmente não vai ter sucesso, porque ela muitas vezes vai desistir no meio do caminho. Então, por isso que a orientação vai dando feedback, vai dando retorno para a criança ao longo da tarefa. Conforme ela vai executando a tarefa, você vai dando feedback para ela ir se... É como se ela tivesse assim, ela começou com a energia aqui, vai realizando, a energia vai caindo. Aí você vai lá e dá o feedback, a energia sobe. Aí ela vai realizar mais um pouquinho da tarefa, a energia cai. Você vai lá e dá outro feedback, a energia sobe. Então, o seu feedback, o seu retorno, o seu elogio, o seu incentivo, né, vai fazendo com que ela consiga se manter na tarefa. É isso aí, Cláudia. Tem que ser antes, durante e depois, exatamente. Agora, não é um elogio por elogio, tá, gente? Que a criança sente quando você tá falando as coisas da boca pra fora, quando você tá sendo muito exagerado, né? A gente realmente dar um feedback, não só de elogiar, parabéns e tal, mas de você mostrar pra ela, isso aí, você tá no caminho certo, se você for mais um pouquinho, você vai conseguir terminar e etc. Então, você vai dando pra ela um retorno de que aquela ação que ela está fazendo está gerando um resultado positivo. Porque isso acontece também com a criança com TDAH. Muitas vezes ela acha que ela não vai dar conta, ela já interiorizou que ela não vai conseguir e que ela vai fazer errado, que ela vai esquecer alguma coisa, que ela vai pular alguma coisa. E aí, quando ela começa a fazer, que ela começa a se perder ali no meio do processo, ela desiste. Então, quando você vai dando retorno durante a execução da tarefa, você ajuda ela a não se perder. Então, se você foi lá e viu que ela está começando a se perder, você orienta ela, vamos por aqui, faz assim. Você vai orientando para que ela não se perca, porque se ela se perder no meio da tarefa, ela não vai conseguir se achar novamente para continuar, ela vai desistir. Então, esse feedback ele precisa ser realizado enquanto a criança estiver realizando aquela tarefa.
né? E de preferência com maior frequência. O que é maior frequência? É você utilizar essa dica a maior parte na maior parte das ações que a criança realiza no dia a dia dela. Principalmente naquelas ações que você sabe que ela tem mais dificuldade. Aquelas que você sabe que ela tem mais resistência, né? Ou que ela tem mais dificuldade mesmo em realizar no dia a dia. E aquelas, então, você vai focar e você vai incentivar e você vai gerar nela uma energia, uma motivação que, a princípio, ela não tem por conta do TDAH, ok? Então, é muito importante essa questão, né, de você parabenizar, de você elogiar. Agora, sempre que você for elogiar, sempre que você for dar um parabéns, né, é importante que você deixe claro para ela o que você está elogiando, o que você está parabenizando. Então não adianta você ir lá, a criança está fazendo uma atividade, você passou ali pela mesa e olhou, parabéns. Se você não disser para ela o que você está dando parabéns, ela não vai conseguir identificar. Ela vai imaginar 1000 coisas e não necessariamente o que você quis parabenizar. Então, seja claro, a comunicação com as crianças, e principalmente com a criança que tem TDAH, ela tem que ser clara e objetiva. Você não precisa falar muito, mas você tem que falar de forma assertiva, clara, objetiva. Então, eu falar, parabéns, tô vendo que você está conseguindo, já terminou 2 probleminhas, já está indo para o 3º. Então, você disse para ela o que ela fez que você considerou positivo, ok? Então, não basta só dar o parabéns, elogiar, legal. Tem que dizer para ela o que você está elogiando, o que você está identificando como algo positivo. E sempre trazer um a mais. Você deu parabéns, você deu elogio, junto com isso, incentive a criança. Legal, você conseguiu, você já fez 2 probleminhas e tal, só falta 1, vamos lá, você vai conseguir também esse 3º. Então você, além de elogiar o que ela fez, você vai incentivar que ela permaneça na tarefa, que ela continue realizando aquela tarefa que ela ainda não terminou. Entenderam? Então, assim, parece uma coisa simples, né? E é simples realmente, mas é uma das coisas que os pais mais pecam na hora de lidar com seus filhos, né? Muitas vezes os pais, na maioria das vezes, os pais focam mais naquilo que eles não conseguiram fazer, que eles não estão dando conta de fazer, do que naquilo que a criança fez, que o adolescente fez. Então, assim, a gente chama atenção o tempo todo, esquece de elogiar. E aí, na cabeça dos pais, é como se fosse assim, mas é obrigação dela escovar o dente. Por que eu tenho que elogiar quando ela escova o dente? Porque você está reforçando um comportamento positivo, né? E quando a gente fica o tempo todo chamando atenção para aquilo que é negativo, a gente acaba reforçando aquele comportamento. Então, a segunda dica, aí eu já vou entrar na segunda dica, né? Que é você focar mais nos incentivos do que nas punições. Que é exatamente isso que eu estava falando, né? Focar mais naquilo que ela conseguiu, naquilo que ela está dando conta, que ela está fazendo de positivo, do que focar no que ela não conseguiu, né? Então, às vezes, a gente acaba não fazendo isso, né? Não é mesmo? Então, ensine seu filho o que você espera que ele faça e não ressalte o que ele não deve fazer. Os ensinamentos, muitas vezes, acabam ficando muito no negativo e não no positivo. Por exemplo, em escola, né, sala de aula, a professora vai fazer lá o quadro de os combinados lá da sala. Se você for olhar os combinados da sala das professores, a maioria deles, né, não são todos, mas muitos deles estão lá. Não pode bater, não pode correr, não pode falar alto, não pode. É tudo focado no que a criança não deve fazer. E pouco do que a criança deve fazer. E aí o que acontece? Quando a gente diz para a criança que ela não pode fazer uma coisa, ela sabe que ela não pode fazer, mas ela não sabe o que ela deve fazer no lugar. Tá, eu não posso bater em alguém. Mas o que eu faço então quando alguém implica comigo, quando alguém mexe comigo?
a criança não sabe o que fazer, né? Então, às vezes, os pais também cometem, né, fazem isso, né, no dia a dia. Falam muito para a criança o que ela não pode fazer e deixam de dizer para ela aquilo que eles deveriam fazer e como eles deveriam fazer, né? Então, a expectativa dos pais, os filhos às vezes não sabem, está na cabeça dos pais, os pais acham que os filhos têm que cumprir aquilo que está na cabeça deles, mas eles não se comunicam de uma forma clara, objetiva com a criança, dizendo exatamente o que eles esperam dela. Então, os incentivos, eles são muito importantes, principalmente quando a gente fala de TDAH. Por quê? As crianças com TDAH, elas já passam por muitas situações onde elas são criticadas, onde elas são chamadas a atenção, onde elas erram. Elas passam por muitas situações assim no dia a dia delas, em casa e fora de casa, na escola, com os amiguinhos, enfim. Nos ambientes que ela frequenta, ela já é muito criticada. Então, se em casa a gente também faz isso, reforça muito o olhar pro negativo, porque ela não consegue, porque ela não dá conta, porque ela faz de errado, a gente acaba fazendo com que ela interiorize na cabecinha dela de que não adianta nem ela tentar. Não adianta tentar, eu já sou assim mesmo. Eu tenho uma paciente, ela é criança, e ela fala assim pra mim, eu não consigo assistir aula online porque eu sou dispersa. Então ela já usa essa frase como desculpa para não assistir aula online. Entenderam? Por quê? Porque ela já interiorizou na cabeça dela que ela é dispersa e ela não vai conseguir. Então ela não tenta. Ela depende de alguém sentar com ela para fazer e tal. Então eu estou desconstruindo essa ideia na cabeça dela, essa crença na cabeça dela, de que ela tem dificuldade de atenção? Tem. Mas isso não impede dela assistir aula online se ela utilizar estratégias adequadas. Então, eu começo a trabalhar com essa criança, né, que eu dei o exemplo, para ela entender que ela pode continuar tentando porque ela vai conseguir. E as crianças, elas acabam interiorizando. Então, quando a gente foca muito na punição, foca muito no negativo, no chamar atenção e etc., a gente acaba fazendo com que essas crianças interiorizem que elas são incapazes, que elas não vão conseguir, né? As pesquisas mostram que as crianças com TDAH, elas são punidas com muito mais frequência do que as crianças que não têm TDAH. Por conta desses comportamentos mesmo inadequados que elas têm no dia a dia. Mas muitos desses comportamentos não são porque elas são desobedientes, né? Não são porque elas são opositores, etc. São porque elas realmente têm dificuldade, precisam de estratégias adequadas, precisam que os pais saibam lidar melhor com elas, né? E aí acontece o que a Cláudia colocou ali, né? Vai virar um adulto, provavelmente vai virar um adulto inseguro. Por quê? Porque ele não sabe se aquilo que ele faz vai dar certo. Pelo contrário, ele até acha que não vai dar certo, então ele nem tenta. Então ele vai tentar um emprego novo? Ele vai tentar coisas novas na vida dele? Não. Ele vai ficar sempre no mesmo lugar porque ele não acredita em si, né? Ele não acredita nele mesmo. Então, essa questão, né, do TDAH, né, da gente focar no positivo. É claro que a gente vai corrigir comportamentos inadequados, é claro, gente, a gente não vai deixar a criança errar toda a vida e ficar por isso mesmo, não é isso. Mas existem estratégias para se fazer isso, né? Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre elas. Hoje a gente já está com o horário aí avançado, não vai dar tempo, mas semana que vem, quem está entrando agora na live, a gente vai continuar a falar sobre esses temas de uma forma mais aprofundada. Hoje eu estou apresentando aqui para vocês. Jana, seja bem-vinda. Lilian também, seja bem-vinda. E aí eu vou falar a terceira dica, que eu também já falei já no início, mas eu vou reforçar aqui como uma dica importante aí para as mães que têm filhos com TDAH, que é a mãe ter mais ação e menos falação. O que é ter mais ação e menos falação, né? Eu comecei a live falando que
as crianças com TDAH, na maioria das vezes, elas não realizam as ações do dia a dia dela, não é porque elas não sabem o que tem que fazer ou elas não sabem como fazer. Elas não realizam porque elas têm uma dificuldade lá no cérebro delas, né, que é uma disfunção no cérebro que dificulta a entrada em ação, a ter essa motivação para elas iniciarem uma tarefa. Então, se isso é uma verdade, né, se isso é uma característica do TDAH, quanto mais você ficar ali no ouvido dela falando, reclamando, mandando, isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, isso vai gerar na criança uma que a gente chama de ressentimento, né? Por quê? Porque quanto mais você fala, mais a criança com TDAH vai se desligar do que você está falando. Porque ela não consegue acompanhar a fala do adulto. Principalmente quando você está falando muito. E está se falando de uma forma um pouco mais áspera, dura. A criança, o cérebro da criança é como se desse um apagão. Ela não vai ouvir o que você está falando. Ela pode estar até olhando para você, mas ela vai... 30%, 40% do que você está falando ela não vai ouvir. E não é porque ela não quer ouvir, é porque o cérebro dela realmente vai se fechar para aquela informação. Então não adianta você ficar o tempo todo ali no ouvido dela, falando, mandando, gritando, reclamando. Não vai adiantar. Pelo contrário, essa ação ela vai gerar mais problemas. E você, mãe, vai ficar estressadíssima e não vai conseguir resolver a situação. Então, o que a gente vai fazer então no lugar dessa falação? Eu falei já lá atrás da questão da comunicação objetiva e clara, né? Então a mãe ela tem que ter uma comunicação objetiva e clara. É isso e é isso. Ela não tem que ficar falando, explicando, dizendo futuro, passado, presente. Não, ela vai ter uma comunicação clara, objetiva. Vai dar o comando, vai explicar o comando, vai dar a orientação, vai certificar se a criança está ouvindo, vai certificar se ela entendeu e depois ela vai encerrar o assunto. Ela não vai ficar, né, remoendo aquilo porque isso não vai trazer benefício. Serve para adolescente e adulto? Com certeza, Jana, com certeza. Adulto com TDAH, adolescente, criança, isso é uma tendência deles. Quanto mais você ficar falando, eles não conseguem acompanhar. Isso é uma dificuldade, inclusive, nos adultos, né, de relacionamento. Nos adolescentes, uma queixa muito grande de adolescente e adulto com TDAH é que eles não conseguem se relacionar muito bem, não têm muito amigos, são mais isolados. Por quê? Porque eles não, numa conversa, eles têm dificuldade de prestar atenção no que o outro está falando. Então, às vezes, a impulsividade de responder antes de ouvir a pergunta do outro, e às vezes não consegue mesmo acompanhar. 30%, 40% de uma conversa, a criança e o adolescente, né, o adulto com TDAH, ele perde daquele assunto. Né? Você está conversando, em torno de 30% do que é conversado eles perdem. Então, por eles não conseguirem acompanhar o diálogo, às vezes eles ficam mais isolados na conversa ali, não falam muito, ou então falam demais, não deixam ninguém falar, quando eles são muito impulsivos, né? Ou então a pessoa está falando um assunto, ele vai e fala outro assunto que não tem nada a ver com aquilo, atropela a conversa, porque tem essa dificuldade mesmo de ouvir, né, o diálogo, de dialogar. E também é um motivo deles terem mais facilidade com a conversa por chat, por WhatsApp, porque ali no WhatsApp a pessoa fala, ele vai ler e vai responder, então tem um tempo, né, que eles vão conseguir ler e responder. E no diálogo ali presencial é mais dinâmico, então eles não conseguem acompanhar muito bem. Então, quando a mãe fica nessa falação no ouvido da criança, ela já se fecha porque ela está sendo criticada. Ela já se fecha porque ela já vai pensar assim, eu não consigo mesmo, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo. E também ela já se fecha porque a falação faz com que ela se perca ali nas informações
e não vai fazer com que ela se motive a agir. Para que uma criança se motive a agir e a se engajar numa tarefa onde ela não tem prazer, onde ela não está afim de fazer, a gente vai ter que criar um ambiente motivador. Já que essa motivação interna ela está prejudicada, a gente vai ter que criar uma motivação externa para essa criança, um ambiente motivador. E esse ambiente motivador, ele vai partir principalmente de uma rotina estruturada, organizada e uma rotina que tem ali elementos que são essenciais. Como o primeiro que eu falei, da questão do feedback, né, do retorno. E esse feedback que vai incluir elogios, incentivos, recompensas. Né? Hoje eu nem falei sobre a recompensa, porque eu vou falar isso semana que vem. Então você vai criar incentivos externos para que essa criança consiga se automotivar e se engajar nas tarefas do dia a dia. Seja aquela mais simples, do tipo tomar banho, escovar o dente, aquela tarefa mais trabalhosa que é sentar, fazer um dever de casa, assistir uma aula online. Então todas essas tarefas, elas exigem o mesmo princípio. Você criar um ambiente motivador externo que ajude essa criança a se automotivar para se engajar nessa tarefa. Sem isso, é muito difícil que a criança consiga. É muito difícil. Ela vai ter que se esforçar muito e o próprio TDAH já dificulta esse esforço, né? Isso já é próprio do TDAH mesmo. Então, hoje a gente falou aí de três dicas, né? Na verdade, são 3 princípios norteadores aí na criação de filhos com TDAH e como você lida com filhos com TDAH. A gente vai continuar semana que vem aprofundando um pouco mais, trazendo mais exemplos, estruturando um pouco mais como esses três princípios podem acontecer na prática. Mas eu já quero aqui chamar a atenção de vocês que estão aqui na live para 2 coisas. Primeiro, você aí que é mãe, né, seja de criança com TDAH, que você está aí encontrando essas dificuldades no seu dia a dia, mas se você é mãe, né, tem o seu filho, você também tem lá os seus desafios, as suas dificuldades na hora de lidar com ele, na hora de fazer com que eles entrem em ação aí nas tarefas do dia a dia. Eu vou fazer uma palestra online no dia 24 de setembro sobre como você, mãe, pode lidar melhor com essas emoções do seu filho no dia a dia. A palestra vai ser dia 24, às 19h30, e ela vai ser gratuita. Então, você que é mãe que está aqui assistindo a nossa live, ou que vai assistir depois a gravação, vai lá no link na minha bio, aqui no Instagram, tem um link para que vocês possam fazer a inscrição na palestra, ok? Por quê? Com a inscrição, vocês vão receber o link de acesso à palestra no dia 24. Então, não deixe de fazer a inscrição para que vocês possam participar dessa palestra, que eu vou ali tratar sobre estratégias importantes para você que é mãe, para que você, mãe, possa lidar com essas emoções aí que estão um pouco bagunçadas aí nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, com seu filho no dia a dia, e que vai ajudar e muito aí como você vai lidar com esses comportamentos inadequados, ok? E se você também, né, tá encontrando dificuldade com seu filho, quer saber um pouco mais sobre essas estratégias que eu tô falando, trazendo aqui para vocês já há algumas semanas, se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer a minha ajuda para implementar isso no seu dia a dia e trazer um pouco mais de harmonia na sua relação com seu filho, me chama no direct que a gente conversa um pouco sobre isso e eu vou poder te ajudar a organizar essa rotina, dentro desses princípios norteadores que eu estou trazendo, e você vai conseguir lidar melhor com essas situações, ok? Obrigada pela presença de todas, agradeço muito vocês estarem aqui toda semana, muito bom. Semana que vem, às 17 horas, quinta-feira, a gente está aqui no nosso quadro semanal, falando um pouquinho mais sobre essas estratégias, aprofundando um pouquinho mais e conversando, né, trocando um pouco mais
de experiência entre a gente. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Um beijo a todas. Jana, Fabiola, Rita, Cris. Tem mais umas pessoas aqui. Cláudia. Muito obrigada, Michele. E até semana que vem. Tchau, tchau.